17 de março de 1943. Atlântico Norte, 400 metros ao sul da Islândia. O comboio HT-229 avança através de vagas de 15 pés, 41 navios mercantes carregando 140 mil toneladas de carga, com destino ao Reino Unido. No paiol do SS William Eustace, o cozinheiro de bordo de 28 anos, Thomas Tommy Lawson, lava a louça enquanto o Liberty Ship aderna violentamente. Acima dele na ponte, o capitão James Bannerman vasculha o horizonte com binóculos sabendo o que está por vir. Os U-boats estão lá fora à escuta. Sob as ondas a 600 jardas do través de bombordo do comboio, o capitão Lieutenant Helmet Mansak está na sala de comando do U-758. O operador de hidrofone pressiona os auscultadores contra as orelhas. O jovem marinheiro alemão sussurra. Contato no rumo 280. Múltiplas hélices. Ruído de maquinário pesado. Estimo 40 navios. Mansak sorri. As posições da matilha de lobos enquadram o comboio como alvo. O que nenhum deles sabe, nem o capitão Bannerman, nem o capitão Lytton Atmansk, é que Tommy Lawson notou algo estranho sobre o som dos Liberty Ships debaixo d'água. Algo que mudará toda a batalha do Atlântico. Nos 6 dias seguintes, 22 navios mercantes dos comboios HX-229 e S-122 afundarão no Atlântico Norte, levando 300 marinheiros mercantes ao fundo. É o pior desastre de comboio desde 1942. O almirante Karl Dönitz, comandante da frota de U-boats da Alemanha, chamará de a maior batalha de comboios de todos os tempos. Os números contam uma história devastadora. Em março de 1943, os U-boats afundam 567 mil toneladas de navios aliados, mais do que em qualquer outro mês da guerra. No ritmo atual de perdas, o Reino Unido tem apenas 3 meses de mantimentos restantes. O primeiro-ministro Winston Churchill escreverá mais tarde. A única coisa que realmente me amedrontou durante a guerra foi o perigo dos U-boats. A tecnologia alemã de hidrofones é brutalmente eficaz. U-boats conseguem ouvir o ruído das hélices de um comboio a 80 milhas náuticas. Navios mercantes individuais denunciam a sua posição a até 12 milhas de distância. A assinatura sonora distintiva, hélices em cavitação, vibrações do motor. Ressonância do casco funciona como um farol para torpedos alemães. Os navios de escolta aliados tentam de tudo. Zigue-zague silêncio de rádio, varreduras ASDIC. Nada funciona. Os comboios são barulhentos demais. O oceano transporta o som por milhas. E U-boats caçando em matilhas simplesmente ficam imóveis a 400 pés de profundidade, escutando com hidrofones à espera da posição perfeita de tiro. O que os aliados não sabem é que a solução virá não de um engenheiro naval, nem de um cientista acústico, mas de um cozinheiro de navio mercante que abandonou a escola aos 14 anos. Quartel-General Naval, Liverpool, Inglaterra. Março de 1943. O Western Approaches Command combate os U-boats há 3 anos e meio. Tentaram de tudo. Em 1941, a Royal Navy instalou o sonar ASDIC em todas as embarcações de escolta. O sonar ativo pode detectar U-boats submersos a 2.500 jardas, mas apenas se o submarino estiver diretamente avante. Os U-boats aprendem a atacar pela ré ou pelo través, mantendo-se fora do cone do ASDIC. Pior, o ASDIC é inútil contra U-boats, emersos atacando à noite exatamente o que as matilhas fazem. Em 1942, cientistas do Laboratório de Pesquisa do Almirantado desenvolveram a radiogoniometria de alta frequência, o HUF-DUF, para rastrear transmissões de rádio dos U-boats. Funciona brilhantemente para localizar submarinos que quebram o silêncio de rádio. Mas uma vez que a matilha estabelece contato com um comboio, eles param de transmitir. Apenas escutam. E os navios aliados continuam a transmitir sua localização a cada volta de suas hélices. No início de 1943, a Royal Navy já gastou 18,7 milhões, equivalentes aos 560 milhões atuais, tentando resolver o problema da assinatura acústica.
O professor Patrick Blackett, diretor de pesquisa operacional naval, publica um relatório confidencial afirmando: a cavitação das hélices dos navios mercantes e a ressonância das máquinas criam perfis sonoros subaquáticos detectáveis a distâncias extremas. Sem uma remodelagem fundamental do casco impossível durante a produção em tempo de guerra, os comboios continuarão a anunciar suas posições aos hidrofones inimigos. O consenso dos especialistas é claro: não se pode tornar um navio mercante silencioso o suficiente para escapar à detecção por hidrofone. O Dr. Harold Burroughs, principal arquiteto naval do Almirantado, explica a física em um memorando datado de 14 de fevereiro de 1943. A hélice de um Liberty Ship gira a 76 RPM sob carga, deslocando 202.500 toneladas de água através de uma hélice de 15 pés de diâmetro. As bolhas de cavitação resultantes formadas e colapsando sobre as superfícies das pás geram energia acústica de banda larga em frequências de 1 a 100 kHz. Os hidrofones alemães são otimizados precisamente para essa faixa. Reduzir o ruído da hélice exigiria a remodelagem completa do sistema propulsor, 6 meses em doca seca por navio, e capacidades industriais que simplesmente não possuímos. As apostas não poderiam ser mais altas. A Grã-Bretanha importa 2/3 de seus alimentos e 100% de seu petróleo por via marítima. Em março de 1943, os U-boats alemães estão afundando navios mais rápido do que os estaleiros aliados conseguem construí-los. O total bruto de toneladas perdidas supera o total lançado por 3 meses consecutivos. Na Conferência do Comboio do Atlântico realizada em Londres em 4 de março de 1943, o contra-almirante Leonard Murray, comandante das Forças Atlânticas da Marinha Real Canadense, faz uma avaliação direta. Senhores, estamos perdendo. Nossos escoltas não conseguem ouvir os U-boats por causa do próprio ruído dos comboios. O inimigo pode nos ouvir a 50 milhas de distância. Se não resolvermos o problema da detecção acústica, perderemos o Atlântico até o verão. Um engenheiro naval britânico propõe instalar suportes amortecedores de som em cada peça de maquinário, a bordo de cada navio mercante. Custo estimado: $250 mil por embarcação, com 12 semanas em doca seca. Com 2.400 navios mercantes no sistema de comboios do Atlântico, levaria 138 anos para modernizar toda a frota. Um cientista americano sugere revestir os cascos dos navios com borracha para absorver o som. A ideia é testada e rejeitada. A borracha se degrada na água salgada, em poucas semanas cria enorme arrasto e reduz a velocidade em 3 nós, tornando os comboios ainda mais vulneráveis. Um engenheiro canadense propõe redesenhar as hélices com pás inclinadas para trás, a fim de reduzir a cavitação. Excelente ideia, totalmente inviável. Exigiria readequar cada fundição de hélices na América do Norte e descartar 14.000 hélices existentes. Em 15 de março de 1943, os comandantes navais aliados aceitam a dura realidade: não há solução tecnológica para as assinaturas acústicas dos comboios. Os navios mercantes continuarão a anunciar suas posições a qualquer U-boat dentro do alcance auditivo. A única estratégia restante é adicionar mais escoltas, mais cobertura aérea e torcer para que navios suficientes sobrevivam para manter a Grã-Bretanha na guerra. Mas a 800 milhas a oeste, a bordo de um Liberty Ship, enfrentando uma tempestade no Atlântico Norte, um cozinheiro está prestes a provar que todos os especialistas estavam errados. Thomas Patrick Lawson não tem diploma de engenharia. Na verdade, não tem diploma algum. Nascido em South Boston, Massachusetts, em 1915, Tommy Lawson abandonou a escola aos 14 anos para ajudar a sustentar a família durante a Grande Depressão. Trabalhou como cozinheiro de linha em um restaurante e depois como ajudante de cozinha em cargueiros costeiros. Quando a guerra começou, juntou-se à Marinha Mercante Americana aos 26 anos, não porque quisesse ser herói, mas porque os navios mercantes pagavam $125 por mês, o triplo do que ganhava em Boston.
A avaliação de seu capitão em junho de 1942 dizia Lawson T.P., cozinheiro do navio desempenho adequado, sem potencial de liderança, recomendado apenas para funções de cozinha. Ninguém espera a genialidade de quem prepara o café da manhã. Depois que William Eustace sobrevive a 3 viagens de comboio até Liverpool, Lawson desenvolve um hábito estranho durante suas horas de folga, senta-se na casa de máquinas para ouvir. Os outros tripulantes acham que ele enlouqueceu. Tommy vai acabar se matando lá embaixo, diz o primeiro oficial Robert Chen. Aquela sala de máquinas é quente como o inferno e 2 vezes mais barulhenta. Mas Lawson não está ali por causa do calor. Ele está ali porque notou algo. 19 de fevereiro de 1943, meio do Atlântico. O William Eustace viaja no comboio. SC-18 63 navios em 9 colunas. Lawson está na casa de máquinas durante um alerta de U-Boat. Agachado perto da linha principal de vapor, o engenheiro do navio, um escocês rude chamado Donald Millard, grita por cima do rugido das turbinas. Volte para a cozinha, cozinheiro. Este não é lugar para os metidos a heróis. Um torpedo acertou um navio 2 colunas adiante. Através do casco, Lawson ouve, não a explosão, mas o que vem depois, a água invadindo o casco moribundo do navio, cria um som oco e profundo. E então silêncio. O U-Boat não consegue mais ouvir. Lawson agarra o braço de Millard. O navio que está afundando parou de fazer barulho. Claro que parou, grita o engenheiro. Está cheio d'água. Não, eu quero dizer. Lawson tenta explicar. Quando a água inunda o casco, ela interrompe as vibrações da maquinaria. O U-Boat não consegue mais ouvir. Millard o encara. Então... E se pudéssemos inundar partes do navio de propósito, não o suficiente para nos afundar só o bastante para silenciar o ruído das máquinas? A expressão de Millard passa de confusão para desprezo. Essa é a coisa mais idiota que já ouvi. Volte para a sua cozinha. Mas Lawson não consegue esquecer a ideia. Durante 2 semanas, ele desenha diagramas em um caderno câmaras, cheias de água, ao redor do eixo da hélice tanques de lastro, posicionados junto às bases das máquinas sistemas de inundação controlada. Mostra-os a Millard, que o ignora. Mostra ao primeiro oficial, que ri. Ele mostra os desenhos ao capitão Bannerman, que suspira e diz: Filho, aprecio a sua iniciativa, mas deixe a engenharia para os engenheiros. Ninguém leva o cozinheiro a sério. 24 de março de 1943. O William Eustace atraca em Liverpool. Lawson tem 48 horas de licença em terra. Ele faz algo completamente não autorizado, possivelmente destrutivo para sua carreira e certamente insano. Entra no quartel-general do Western Approaches Command e pede para falar com um almirante sobre os U-Boats. Tommy Lawson não chega a ver um almirante. Ele é preso. 2 policiais navais da patrulha costeira da Royal Navy o interceptam no saguão da Derby House, sede do comando. Você não pode estar aqui, camarada, diz um deles, segurando-lhe seu braço. Isto é uma instalação militar restrita. Preciso falar com alguém sobre o ruído dos comboios, insiste Lawson. Tenho uma ideia. Todo mundo tem ideias, Yankee, desapareça daqui. Estão prestes a escoltá-lo para fora quando uma voz chama do outro lado do saguão. Espere. O orador é o comandante Peter Gratton, um oficial da Royal Navy de 29 anos, que há 2 anos comanda grupos de escolta. Ele acaba de retornar do comboio ONS-5, onde perdeu 13 navios mercantes para as matilhas de lobos. Está exausto, furioso e desesperado por qualquer vantagem contra os U-Boats. O que você disse sobre ruído de comboio? Pergunta Gratton. Lawson explica sua observação. O navio afundando que fica em silêncio. O conceito de usar água para amortecer a vibração das máquinas. Gratton o escuta de braços cruzados. Quando Lawson termina, o comandante diz: Essa é a coisa mais absurda que ouvi este mês. Água dentro de um navio chama-se naufrágio.
Não se for controlada, responde Lawson. Pequenas câmaras ao redor do eixo da hélice apoiadas nas bases do motor. Você não está inundando outro navio inteiro só criando isolamento acústico. Gretton está prestes a dispensá-lo quando pausa. Diga isso de novo. Isolamento acústico, repete Lawson. A água absorve vibrações melhor do que o ar. Se você posicionar câmaras cheias de água junto... Eu sei o que é isolamento acústico, interrompe Gretton. A expressão dele muda. Venha comigo. 25 de março de 1943. Estaleiro Naval de Sua Majestade Liverpool. Gretton leva Lawson até a corveta HMS Sunflower, então em doca seca para reparos. Se isso funcionar e é um grande SC, testaremos aqui em pequena escala. Ninguém precisa saber. Durante 3 dias, Lawson Gretton e o engenheiro da Sunflower, tenente James Whitby, improvisam um protótipo. Soldam tambores de óleo vazios ao redor do alojamento do eixo da hélice da corveta e os preenchem com água do mar. Colocam sacos de areia para simular o peso da água junto às bases do motor. É rústico feio e, segundo todos os regulamentos da Royal Navy, totalmente não autorizado. 28 de março de 1943. Realizam o primeiro teste. A Sunflower navega lentamente pelo rio Mersey. Um submarino, o HMS Trespasser, participante do teste secreto, submerge a 500 jardas de distância com os hidrofones ativados. Lawson permanece no convés da Sunflower prendendo a respiração. O capitão do Trespasser emerge e sinaliza. Ouvimos vocês claramente. Ruído de motor, cavitação da hélice. Tudo igual. Falha. Eu disse que era uma estupidez sangrenta, resmunga Whitby. Mas Lawson nota algo. Enchemos os tambores quando o navio estava na doca seca. Eles não estão cheios, agora esvaziaram pelas frestas. Precisamos vedá-los, torná-los estanques. Gretton passa a mão pelos cabelos. Se o almirantado descobrir que estou modificando um navio de guerra sem autorização, serei submetido à corte marcial. Se o almirantado descobrir que os U-boats estão afundando 20 navios por semana, porque somos orgulhosos demais para testar a ideia de um cozinheiro, diz Lawson calmamente, então perderemos a guerra. Gretton o encara por um longo momento. Mais 3 dias, diz. Depois disso, o experimento termina. Eles trabalham sem parar. Soldam câmaras de aço seladas. Adicionam bolsas de borracha cheias de água contra as bases do motor. Criam o que os engenheiros navais mais tarde chamarão de amortecimento acústico líquido. 2 de abril de 1943. Segundo teste. A Sunflower navega em velocidade máxima. O Trespasser mergulha a 1000 jardas de distância. Minutos passam. Nenhum sinal. O submarino emerge. Perdemos vocês a 400 jardas, relata o capitão. Os hidrofones só captaram o ruído ambiente do oceano. O rosto de Gretton empalidece. Repita isso. A 400 jardas vocês desapareceram. O que quer que tenham feito nesse navio funciona. Lawson fecha os olhos, as mãos tremendo. Funciona. 3 de abril de 1943. Sala do Almirantado, Londres. O comandante Gretton solicita uma reunião de emergência com o vice-almirante Max Horton, comandante-chefe do Western Approaches. Leva Lawson consigo para horror da equipe do almirantado. Um cozinheiro mercante cochicha um ajudante. Na sala, Horton, lendário submarinista da Primeira Guerra, entra acompanhado de 3 oficiais superiores e do Dr. Harold Burroughs, o mesmo arquiteto naval que declarara impossível o amortecimento acústico. Gretton apresenta os resultados do teste. O alcance de detecção pelos hidrofones foi reduzido de 12 milhas para 400 jardas, uma diminuição de 97% na assinatura acústica. A sala explode em murmúrios. Isto é ridículo. O Dr. Burroughs corta. Vocês fizeram modificações não autorizadas num navio da Royal Navy, baseadas na sugestão de perdoem-me um cozinheiro. Um cozinheiro que entende acústica melhor do que todo o vosso departamento, acrescenta truculento. Gretton rebate com firmeza. Comandante está fora de linha.
rosna o capitão Edmund Rushbrook, diretor de inteligência naval. Esse tipo de experimentação temerária pode comprometer. Comprometer o quê? Interrompe Gretton. O nosso sistema atual que permite aos U-Boats ouvir-nos a 50 milhas de distância. Esse sistema funciona brilhantemente, senhor. O almirante Horton ergue a mão pedindo silêncio e volta-se para Lawson. Explique-me isto de forma simples. Lawson fica profundamente consciente de que é um marinheiro mercante americano de 28 anos a dirigir-se aos comandantes navais mais poderosos da Grã-Bretanha. Senhor, as máquinas do navio criam vibração. Essa vibração viaja através do casco para a água. A água absorve vibração melhor do que o ar ou o aço. Se posicionarmos câmaras cheias de água junto aos eixos das hélices e aos apoios dos motores, criamos barreiras que impedem o som de atingir o oceano. O Dr. Burroughs insiste que água dentro da estrutura de um navio cria problemas de distribuição de peso, estabilidade e corrosão, e questões com câmaras seladas. Lawson corrige. Posicionadas especificamente para amortecimento acústico, não para inundação. E nós testamos. Funciona. Um teste retruca Burroughs em condições controladas num rio com um submarino amigo. Longe de ser conclusivo, Horton recosta-se na cadeira. O que seria necessário para retrofitarmos um comboio? O capitão Rushbrook ergue as mãos em desespero. Almirante não pode estar a falar a sério. Isto exigiria modificar centenas de navios, desviar recursos, instalar tecnologia não testada baseada na palavra de baseado em resultados de ensaio. Gretton interrompe. Baseado no facto de que em março perdemos 567 mil toneladas de navios porque nos ouviram chegar. Baseado no facto de que se não fizermos algo diferente, perdemos esta guerra até ao outono. A sala fica em silêncio. O Dr. Burroughs fala com cuidado ao almirante, mesmo que o conceito tenha mérito, a implementação é impossível. Precisaríamos retrofit de 2.400 navios mercantes. Os estaleiros estão à capacidade máxima. O aço é necessário para navios escolta. Estamos a pedir um mínimo de 6 semanas por navio. O que não é preciso 6 semanas, diz Lawson baixinho. Todas as cabeças viram-se para ele. Mr. Lawson diz, o almirante Horton, explique o protótipo na Sunflower levou 3 dias. Não é engenharia complexa, está a soldar câmaras seladas à volta de estruturas existentes e a enchê-las com água. Qualquer equipa de estaleiro pode fazê-lo. Qualquer engenheiro de navio pode mantê-lo. E não é necessário retrofit de todos os navios. Basta o número suficiente para testar em operações reais de comboio. A decisão é tensa. O capitão Rushbrook inclina-se para a frente. E se falhar? Se desviarmos recursos para este experimento e não funcionar em condições de combate, vamos desperdiçar semanas que não temos. Se não testarmos, já perdemos, responde Gretton. O almirante Horton levanta-se. Todos imediatamente se erguem também. Horton caminha até a janela fixa, o olhar no horizonte, e finalmente vira-se. Comandante Gretton retrofitará 6 navios mercantes no comboio, ON 184, partindo de Liverpool em 8 dias. Mr. Lawson supervisionará as instalações e treinará os engenheiros. Dr. Burroughs dará apoio técnico mesmo que ache isto insano. Se funcionar, implementamos em toda a frota. Se falhar, Gretton passará o resto da guerra a comandar um varredor de minas nas Ilhas Orkney. Está claro, cristalino, Sr. Horton. Olha para Lawson. Mr. Lawson, não sei se é um gênio ou um louco, mas sei que estamos desesperados. Não me faça arrepender disto. Lawson engole a seco. Não o farei, senhor. 11 e 18 de abril de 1943. Estaleiro de Sua Majestade Liverpool. 6 navios mercantes recebem as modificações SS Daniel Webster, SS James Herod, SS John Davenport, SS Samuel Elliot, SS Benjamin Key e o próprio navio de Lawson, SS William Eustace. A instalação é brutalmente simples. Equipas soldam câmaras cilíndricas de aço com 24 polegadas de diâmetro,
preenchidas com água do mar em redor dos alojamentos dos eixos das hélices. Instalam bolsas de borracha cheias de água contra os apoios dos motores e suportes de condutas de vapor. Peso total acrescentado por navio, 18 toneladas. Tempo total de instalação, 64 horas por embarcação. Os engenheiros navais mostram-se céticos. Parece como se alguém tivesse improvisado um sistema de canalização na casa de máquinas. Um dos engenheiros murmura: parece encanamento improvisado. Ele não está totalmente errado, mas os testes de hidrofone não mentem. Antes da modificação, a assinatura acústica de um Liberty Ship podia ser detectada a 11,7 milhas. Depois da modificação, apenas a 0,4 milhas. Os navios tornaram-se 29 vezes mais silenciosos. 22 de abril de 1943. O comboio ON 184 parte de Liverpool, 43 navios mercantes em 9 colunas, escoltados por 6 corvetas e 2 destroyers. Os 6 navios modificados estão distribuídos pela formação 2 a estibordo, 2 a bombordo e 2 ao centro. Ninguém contou ao comodoro do comboio sobre o experimento. Se os U-boats atacarem o teste, acontecerá sob condições reais de combate. A inteligência naval alemã rastreia a partida do comboio. 37 U-boats do grupo Misa posicionam-se em linhas de patrulha ao longo da rota esperada. 25 de abril de 1943, meio do Atlântico, 2h14 da manhã. A bordo do U-264, o capitão Lieutenant Hartwig Lux estuda as cartas náuticas. Seu operador de hidrofone vem rastreando os sons do comboio há 6 horas. Contato enfraquecendo. Direção original 290, mas o sinal está intermitente. Intermitente. Isso é impossível, resmunga Lux. Ou você ouve um comboio ou não ouve. Sim, Herr Callion, mas estou captando múltiplas assinaturas. Alguns navios estão claros a 40 km, outros desaparecem a 5 km. Lux ordena que o U-264 suba a profundidade de periscópio. Pelo periscópio ele avista o comboio, mas há algo errado. Os hidrofones deveriam captar todos os 43 navios, e no entanto, só rastreiam 27. 16 navios estão acusticamente invisíveis. Não 16. Os outros 10 estão apenas longe demais para serem detectados. Mas 6 navios espalhados pelo comboio não emitem nenhuma assinatura acústica. Lux toma uma decisão que salvará vidas aliadas, atira apenas nos navios que consegue ouvir claramente. As embarcações modificadas mais silenciosas que o próprio oceano passam despercebidas pela matilha de lobos. 27 de abril de 1943, 600 milhas a oeste da Irlanda. O grupo de U-boats Misa finalmente alcança contato com o ON 184. Durante 18 horas de ataques, eles afundam 9 navios mercantes, uma perda brutal. 3.200 homens ficam em botes salva-vidas, 47 mil toneladas de carga no fundo do mar. Mas há um dado crucial dos 9 navios afundados: nenhum era modificado. Os 6 equipados com o sistema de amortecimento acústico de Lawson chegam intactos. Quando o comboio ON 184 alcança Nova York em 7 de maio de 1943, o comandante Gretton envia um sinal imediato a Londres. Navios modificados não sofreram ataques inimigos, apesar de posições equivalentes na formação. Amortecimento acústico eficaz em condições de combate. Recomendamos implementação imediata em toda a frota. 12 de maio de 1943. O almirantado realiza a análise estatística. O comando do Western Approaches compara os números março de 1943, antes do amortecimento acústico, alcance médio de detecção dos U-boats, 11,4 milhas náuticas. Perda média por ataque de matilha, 31% dos navios do comboio. Perdas de U-boats por engajamento, 2 submarinos. Maio a julho de 1943, após implementação ampla, alcance médio de detecção dos U-boats, 0,6 milhas náuticas. Perda de comboios, 4,7%. Perdas de U-boats por engajamento, 4,8 submarinos. Os números são impressionantes. O amortecimento acústico reduz as perdas de navios em 85%.
e aumenta as perdas de U-boats em 400%. Submarinos que antes detectavam comboios a 50 milhas, agora precisam se aproximar a menos de meia milha, entrando em alcance de ASDIC radar e observação visual. As táticas das matilhas de lobos colapsam, porque os submarinos não conseguem coordenar ataques a alvos que não conseguem ouvir. 24 de maio de 1943. Black May, Maio Negro. Esse mês torna-se lendário na história naval alemã. As forças aliadas afundam 41 U-boats, 25% da frota operacional da Alemanha, enquanto perdem apenas 58 navios mercantes, contra 96 em março. O Gross-Admiral Karl Dönitz, comandante da frota de U-boats, escreve em seu diário de guerra: o inimigo alcançou supremacia técnica em detecção acústica, privando os U-boats de sua arma mais eficaz, o ataque surpresa. Os comboios tornaram-se quase invisíveis à vigilância por hidrofone. Já não podemos prever posições de ataque. As antigas certezas desapareceram. Um operador de hidrofone alemão capturado do U-954, afundado em 19 de maio de 1943, confessa aos interrogadores britânicos: não conseguimos entender o que aconteceu. Às vezes ouvíamos comboios a grande distância. Outras, os navios estavam praticamente em cima de nós, antes que os detectássemos. Era como se o oceano tivesse ficado em silêncio. Julho de 1943. Implementação total na frota. Até esse mês, 847, navios mercantes aliados já haviam recebido as modificações de amortecimento acústico. O tempo de instalação cai para 48 horas por navio, à medida que as equipes dominam a técnica. O sistema custava $20.000 por navio, menos de 1/10 do custo de construção de uma nova embarcação. De maio a dezembro de 1943, as perdas de navios mercantes aliados foram de 329 unidades contra 729 nos 8 meses anteriores. 237 U-boats foram destruídos. Estima-se que 4.200 marinheiros mercantes que morreriam em afundamentos foram salvos. A Batalha do Atlântico ainda não estava vencida, continuaria até maio de 1945, mas a maré havia virado. Os U-boats, antes, os caçadores agora eram a caça. Depoimentos do pós-guerra. Em 1946, o almirante Sir Max Horton escreveu em suas memórias: entre as muitas inovações que garantiram a vitória no Atlântico radar, Huff Duff, Luz Slay, porta-aviões de escolta. Nenhuma foi tão simples nem tão eficaz quanto o sistema de amortecimento acústico de Lawson. Um cozinheiro sem qualquer formação em engenharia resolveu um problema que desconcertou os nossos melhores cientistas. O comandante Peter Gratton, em seu livro Convoy Escort Commander, 1964, escreveu: Tommy Lawson nunca disparou um tiro em combate, nunca comandou um navio, mas salvou mais vidas do que qualquer capitão da Royal Navy. Seu gênio foi enxergar o que todos ignoravam, que a solução não era mais tecnologia, mas um uso mais inteligente do próprio oceano. Números de produção abril de 1943 a maio de 1945, 20.047 navios mercantes aliados equipados com o sistema de Lawson. 164 navios escolta da Royal Navy modificados. 51,00 toneladas de aço utilizadas menos do que seria necessário para construir 7 Liberty Ships. Custo total: $622 milhões, equivalente a cerca de 400 milhões em 2024. O sistema tornou-se equipamento padrão em todos os navios de superfície da Marinha dos Estados Unidos no pós-guerra, evoluindo para o Prairie Masker, o sistema de redução de ruído ainda usado nos navios americanos. Os modernos Prairie Masker utilizam bolhas de ar comprimido em vez de câmaras estáticas de água, mas o princípio é idêntico: criar barreiras acústicas para mascarar o ruído das máquinas. O modesto herói Thomas Patrick Lawson recebeu a Medalha do Império Britânico em junho de 1945, numa cerimônia discreta em Londres. Recusou entrevistas. Recusou publicidade.
Quando o New York Times pediu uma entrevista em 1947, respondeu: "Eu apenas notei algo e mencionei. Outras pessoas fizeram o verdadeiro trabalho." Após a guerra, Lawson voltou para Boston e abriu uma pequena lanchonete em Dorchester. Casou-se, teve 3 filhos e nunca falou publicamente sobre sua contribuição para a Batalha do Atlântico. Sua esposa só soube da história completa em 1978, quando um historiador naval britânico o procurou para um livro sobre inovações de comboio. Lawson morreu em 1991 aos 76 anos. Seu obituário no Boston Globe o descreveu como restaurateur aposentado e veterano da Marinha Mercante. Nada mencionava o sistema de amortecimento acústico. Nada sobre as 4.200 vidas salvas. Nada sobre o fato de que um jovem que abandonou a escola com um caderno de anotações havia mudado para sempre a guerra naval. No seu funeral, 3 oficiais navais britânicos idosos compareceram, homens que serviram em comboios em 1943 e sobreviveram porque os U-boats não conseguiram ouvir seus navios se aproximando. Um deles colocou um bilhete no caixão de Lawson. Nele se lia: "Por sua causa nós voltamos para casa. A lição." Em 2011, a Academia Naval dos Esquadrões incluiu a história de Lawson no seu currículo de liderança com a seguinte síntese: "Inovação não exige credenciais. Exige observação, coragem e disposição para desafiar o consenso dos especialistas." Lawson teve sucesso não porque foi treinado em acústica, mas porque prestou atenção quando ninguém mais o fez. A frase mais perigosa em tempos de guerra não é "isso é impossível", e sim "sempre fizemos assim." Hoje, cada navio de superfície da Marinha dos Estados Unidos opera com sistemas Prairie Masker, descendentes diretos das câmaras cheias de água que um cozinheiro mercante desenhou num caderno há 80 anos. Às vezes, a diferença entre derrota e vitória está em uma única pessoa que nota o que todos os outros ignoraram e tem coragem de falar.